Aham, é no grito. Você vai ver. Você dialoga uma vez, Vamos duas vezes, logo, a começa terceira essa vez já tá com o aula. trem, ó, no chicote. Só pra você, Lisiane, gata. E por que você começou a gravar a aula? Porque dá o horário, a gente tem que começar a gravar. Isso só é besteira. Hum, da minha boca, não. Deixa eu pôr o Não trem aqui no responsabilizo pelos ponto. meus atos. Eu falo, ó, tá grávida, coitada. É isso. Isso tudo é o hormônio falando, não é ela. Ah, é verdade. Aham. Há 20 anos eu uso hormônio. Olha, tem que culpar alguém, né, minha filha? Nem que seja os hormônios. Óbvio, claro, concordo. Começa logo essa aula, Caterina. Eu tô com fome. Pelo amor de Deus, que você não comeu agora, minha filha? Porque eu tava dormindo, eu tava assistindo sua aula, filha. Era uma cochilada, uma acordada. Você já tava de outra coisa. O que ela tá falando? Como é que a gente Esse descobre, né? negócio, esse negócio de estudar deitado não dá certo. Então fica em pé, vai andando, minha filha, pela casa. Você tá Né? doida? Muito cansadinha. Gente, dá uma chamada no povo aí no zap aí, ó. Ó, o povo tá vindo, o Você povo tá viu? Vai fechar os chegando. comércios de novo. Nem vi. Vai fazer lockdown ou não? Passou aqui, menina, no jornal. Vai fazer de novo, vai fechar tudo. Só vai ficar aberto o que precisa ficar aberto. Nó, que beleza. Que aqui perto de casa já Não morreu acho. 2 vizinhos já. Essa semana de Covid. Deus me livre. Os casos tá começando a piorar agora. E o povo Mas tá se só indo tivesse saindo pra deixado tudo rua. fechado antes. Pois é. É lógico, o povo tá viajando, voltou a viajar tudo de novo. Quer viajar também? Santo Deus. Mas tá podendo, o povo tá todo mundo viajando, voltando, indo. Queria também, né? Tá Uhum. difícil. Esse lado que você mora aí, minha filha, nem barca tá funcionando ainda. Coitado de você, meu filho. Mora no centro de BH, entendeu? Entendi. Aonde? Na Lindéia? Savassi que eu moro. Lindéia Hills? Na Savassi do Barreiro. Savassi do Barreiro. Aham. Sei qual é que é. Lindéia Hills. Invejosos dirão que não, né, meu bem? Fazer o quê? Ridícula. É difícil demais, gente. Ó, gente, eu vou Rosa. começar a aula, tá? Bora. Deixa eu só começar. Muta seu microfone aí, Ana. Por favor. Ousada. Obrigada, Lisiane. Bom, gente, então, nas últimas aulas nós falamos, então, né, sobre a abertura das vias aéreas, como fazer uma aspiração, quais são os tipos de cânulas orofaríngeas que a gente usa, né, no caso, se precisar de fazer, se o paciente estiver inconsciente, e se precisar de fazer alguma aspiração, qual que é o tipo de cânula também que a gente usa. Então, hoje nós vamos falar sobre crise convulsiva. É, a maioria das pessoas já ouviu falar de crise convulsiva, mas todo mundo conhece a crise convulsiva de um modo muito superficial. É, todo mundo entende como crise convulsiva quando a pessoa vai lá, se debate e aí ela fica babando, não é isso? Só que a gente tem vários tipos de crise convulsiva. E qual que é a definição, então, de crise convulsiva? Então, nas doenças convulsivas, a atividade elétrica cerebral, ela é periodicamente alterada. Então, ela deriva de algum grau, né, e de uma disfunção transitória no cérebro. O que quer dizer isso? Que é uma disfunção transitória. Então, está passando em uma parte do cérebro, naquele momento, aquela
aquelas ondas elétricas e por isso está tendo aquelas ondas de crise, aquelas crises convulsivas, epilépticas ou não. Então, muitas pessoas têm a sensação estranha logo antes do início de uma convulsão. Alguns ataques causam tremor incontrolável, perda de consciência, mas o que é mais frequente são as pessoas simplesmente pararem de se mover ou então ficar sem saber o que está acontecendo. Então, é como se ela tivesse uma perda transitória de memória, tá? Alguns minutos antes de começar o ataque. Alguns ataques. Os médicos, então, suspeitam que o diagnóstico do diagnóstico com base nos sintomas que a pessoa tem, né, apresenta, mas também com imagem do cérebro, exames de sangue e uma eletroencefalografia para registrar a atividade elétrica do cérebro, que geralmente é necessário para identificar qual que é a causa. Mas a gente só consegue definir uma causa de forma 100% segura se no momento da crise a pessoa tiver, por exemplo, no ambiente hospitalar e você conseguir fazer um eletroencefalograma, tá? Fora disso, a gente consegue identificar? Sim, mas não de uma forma tão definida, tá? Então, a gente vai conseguir identificar ou não, nem sempre vai conseguir identificar se não for no momento da crise. Então, é necessário medicamentos para ajudar a evitar convulsões. Então, o funcionamento normal do cérebro, ele requer uma descarga ordenada e coordenada de impulsos elétricos. Então, quando esses impulsos, eles possibilitam a comunicação, quando esses impulsos, eles são, de alguma forma, cortados, ocorre, então, uma crise convulsiva, tá? No caso... Peraí, só um minutinho. Enquanto o povo vai entrando, tem que ficar permitindo a entrada toda hora. Então, esses impulsos elétricos, eles possibilitam a comunicação do cérebro. Ai, desculpa, gente, peraí. Eles possibilitam, então, essa comunicação do cérebro com a medula espinhal, com os nervos, com os músculos e também com as comunicações dentro do próprio cérebro. Então, são esses impulsos que fazem com que o cérebro comande o restante do corpo. Então, quando ocorre a convulsão, essa atividade elétrica do cérebro é interrompida, ou seja, o cérebro ele não tem controle sobre as ações do corpo, sobre a musculação, sobre a musculatura, sobre a medula. Então, como que vai agir? Por isso que age de forma desordenada, tá? Então, por isso que tem aqueles espasmos, tá? Cerca de 2% dos adultos que tiveram uma convulsão em algum momento da sua vida, né? 2/3 dessa parte, dessas pessoas nunca chegaram a sofrer uma segunda convulsão, e as convulsões geralmente começam na infância ou na idade adulta tardia, tá? Então, nós temos alguns tipos de convulsões, né, que elas podem ser descritas como epiléticas, essas convulsões, elas não têm um gatilho aparente, né, então, ou seja, você não sabe o porquê que foi provocado, e ocorre, então, de 2 ou mais vezes. Uma única convulsão não é considerada epilepsia. As crises epiléticas são chamadas de transtorno convulsivo ou epilepsia. As causas das crises são frequentemente desconhecidas, que são chamadas de epilepsia idiopática. Então, toda vez que não consegue identificar a causa dessa crise, né, essa reação epilética, a gente chama de idiopática. Por quê? Porque não conseguiu descobrir a causa. Então, mas elas podem causar por vários distúrbios cerebrais. Anormalidade estrutural no cérebro, um AVC, algum tumor pode causar um tipo de epilepsia, tá? De crise epilética, e nesses casos levam também a designação de epilepsia sintomática, ou seja, ela é mais comum entre recém-nascidos e pessoas mais idosas. Por que sintomática? Porque vai ser justamente aquelas epilepsias que a pessoa ela vai se debater, ela vai ter então espasmos musculares, tá? Porque tem as epilepsias que elas também não são sintomáticas, ou seja, vai haver essa desestruturação, nessa falha no cérebro por alguns momentos, mas a pessoa não vai ter a reação muscular, né? E os espasmos e nem nada. Então, as não epiléticas são as desencadeadas, são aquelas provocadas por uma doença reversível.
ou então algum quadro clínico que irrita o cérebro. Então, uma infecção, um AVC, um traumatismo craniano, ou então a reação a algum medicamento, né, que seria um choque anafilático, poderia causar uma crise, né? Criança com febre pode desencadear uma crise não epilética, que a gente chama de convulsão febril, e alguns transtornos mentais também pode causar o que se assemelha com as convulsões. Aí a gente chama de crise não epilética, psicogênica ou então pseudoconvulsões. Por quê? Porque às vezes, dependendo do transtorno mental, uma psicose psicossomática, por exemplo, que seria um tipo de transtorno em que a pessoa ela somatiza vários fatores que estão estressores, vai fazer com que haja essa crise, mas a gente não considera ela como não epilética, tá? Por quê? Porque ela é uma crise só por aquele momento, por aquela causa. Tá dando para entender, gente? Tá sim, professor. Tá. Então, as causas mais comuns, então, dependem de quando as convulsões começam. Então, antes dos 2 anos de idade, febre alta, anormalidade metabólica temporária, essas anormalidades metabólicas temporárias estão interferidas diretamente com o tipo de alimentação que você faz com a criança, por exemplo. Às vezes um tipo de medicamento, por exemplo, gema de ovo, essa criança ela pode ter uma reação alérgica, essa reação alérgica pode fazer uma modificação no seu metabolismo, fazendo com que ela tenha uma crise epilética ou uma crise convulsiva, tá? Voltada justamente por causa do choque. Desativei aqui esse som da Ana, porque não estava dando. Níveis sanguíneos anormais de açúcar, então uma hiperglicemia também pode ocasionar isso, né? Isso também não só na criança, mas em adulto também, a hiperglicemia também pode causar. O excesso de cálcio, de magnésio, vitamina B6 ou então sódio também pode causar contraturas no cérebro e essas ondas, essas ondas neurais que a gente tem são interrompidas por alguns estágios e aí pode ocorrer a crise convulsiva. E também aí pode ocasionar não só uma, mas várias crises convulsivas, tá? Então, elas ocorrem uma vez que a febre ou a normalidade se resolve. Se as convulsões se repetem sem fatores, é provável que a causa seja uma lesão durante o parto. Então, um defeito congênito, uma anormalidade metabólica hereditária ou doença cerebral. Então, se essa convulsão ela se repetir por mais vezes, sem que esteja ligada a um fator desencadeante, principalmente febre, né, que é o que mais acontece com criança, aí essa mãe vai ter que levar essa criança num especialista, porque pode ser que ela tenha algum dano cerebral referente a alguma hereditariedade, ou então uma anomalia mesmo congênita, tá? De 2 a 14 anos de idade, muitas vezes a causa é desconhecida, então eu coloquei que consulte também convulsões em crianças, porque eu coloquei uma parte aqui separada para vocês. Então, por que é desconhecida, gente? Porque criança tem vários fatores que podem desencadear uma convulsão. Por exemplo, uma criança que eu atendi quando eu era recém-formada, ela chegou com a crise com a crise convulsiva, fizemos vários exames e aí nós conseguimos identificar a causa, que é por causa de um medicamento que a mãe tinha dado para ela, que desencadeou essa crise convulsiva. Ou seja, um choque anafilático que essa criança teve, né? Uma crise anafilática que veio desenvolver essa crise convulsiva. Dependendo até de fatores, por exemplo, criança cair e bater a cabeça, pode desencadear também uma crise convulsiva, né? Que seria um traumatismo crânioencefálico. Adultos, um traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, tumor, pode danificar o cérebro. Aí pode causar convulsões, né? Porque qualquer espaçozinho que
que seja tamponado no cérebro, né, pode causar crise convulsiva, pode ter alguma parte que esteja sufocando alguma, e fazendo com que essas ondas elétricas não ocorram da forma adequada. Abstinência Professor, alcoólica. Oi, a mudança de humor também pode causar o quê? Crise convulsiva? isso? Por exemplo, ansiedade. Não. Só se estiver relacionada com medicamento. Só a ansiedade em si não causa crise convulsiva. Porque ela não faz, a ansiedade, ela é um efeito psicológico que acontece, mas ela não causa nenhum dano nessas ondas cerebrais. Então, o metabolismo pode ficar acelerado, essas ondas podem ficar aceleradas, mas elas não têm pico para intercalar e para ter interferência, entendeu? Então, crise convulsiva, nesse caso, não acontece. Pode parar de beber, sim, tá, gente? Simone. Então, a abstinência alcoólica também pode causar por parar de beber de repente. Então, a pessoa que o organismo dela é acostumado com aquela substância. Mas, claro, gente, que não é uma coisa corriqueira, é algo que seja assim, demasiado. Então, por exemplo, a pessoa começa a beber a pessoa levanta, vai para o boteco, fica lá bebendo o dia inteiro. Principalmente aqueles homens que não trabalham, sabe? Aqueles cachaceiros que ficam na rua. Aí fica lá bebendo o dia inteiro. Então, o organismo acostuma com aquela substância. Aí, se do nada a pessoa parar de beber de uma vez, pode desencadear uma crise convulsiva. Por quê? Estava acostumado com aquela substância, né, circulando no organismo e de repente tem aquela parada de uma vez. Então, faz como se fosse um efeito reverso. Cerca da metade desses casos, a faixa etária e a causa é desconhecida também dos adultos. Os adultos mais velhos, a causa pode ser mais tumor cerebral ou então um AVC, né? Então, quando não identifica, misericórdia. Então, quando não identifica a causa, a gente diz que são idiopáticas, que são aquelas causas desconhecidas. A mesma coisa das epilepsias idiopáticas, tá? Que é quando não identifica o porquê que aconteceu. Então, os quadros clínicos que irritam o cérebro, como lesões, alguns medicamentos que também podem danificar, pode irritar, privação de sono, infecção, febre, ou então, principalmente, hipóxia, né? Ou então algum alimento no cérebro também, porque alimento no cérebro, gente, se a pessoa aspirar, tem como ela aspirar e subir para a cabeça? Sim ou não? Tem o quê, professor? Pode Se a repetir? pessoa tiver, por exemplo, tendo uma crise, tiver, por exemplo, desmaiada e ela aspirar, tem como subir para a cabeça? Acho que tem. Acho que não. Não tem. Não. Não tem, gente. Tô no Aí, o que neutro. eu falo aqui? Febre ou privação de oxigênio ou de alimento no cérebro. Porque se não tiver oxigenação e sangue suficiente, vai faltar o alimento para o cérebro. Porque a alimentação do cérebro é justamente essa: oxigênio e sangue circulante, tá? Então, algumas perturbações do ritmo cardíaco também, baixo nível de oxigênio. Baixo nível de oxigênio no sangue ou um nível muito baixo de glicose também pode causar uma crise convulsiva, independente da pessoa já ter algum transtorno convulsivo ou não. Porque, gente, se for uma dosagem muito baixa, por exemplo, de glicose, que a pessoa tenha uma hipoglicemia repentina, por que pode causar uma crise convulsiva? Porque o cérebro, ele tem uma quantidade de, de açúcar que precisa estar circulante, que aí seria aquela energia que o nosso açúcar, quando ele é transformado em energia através dos ATPs, né? Vocês lembram dessas aulas também, né? ATP, que é transformado em energia, da glicose, não sei o quê. Vocês lembram disso? Sim. Ciclo de Krebs? Esse ciclo aí não, mas do ATP de energia aí sim, da glicose. Tá bom.
Então, uma convulsão, ela resulta, então, num estímulo que pode ser de uma convulsão provocada, que então vai ser, Ô, Cateline, oi, é só uma dúvida, assim, a crise convulsiva por álcool, vamos supor, a pessoa ficou o mês todo bebendo, né? Dia, noite, o dia todo. Aí ela parou durante 3 dias, aí no terceiro dia deu uma crise. Aí, no caso, ela tá tomando remédio, a crise passou. É provável de voltar essa crise? com certeza. Por quê? Por causa da abstinência, né? Aí, se você não fizer o tratamento medicamentoso, essa crise volta. Porque por um período, essa pessoa vai ficar sofrendo crises de abstinência, que são também crises focais, né? São crises focais. Não vai ser diretamente, vão ser tipos de crises epiléticas, mas focais. Aí eu vou explicar esse tipo de crise aqui. Mas mesmo tomando medicação, no caso? Aí até a medicação conseguir fazer o efeito, porque demora uns dias, né? Aí no Entendi. início, sim, ainda é muito ruim para o paciente, assim, Entendi. inicialmente. Valeu. Então, uma crise, ela pode ser epilética ou não, né? Então, uma pessoa com um transtorno convulsivo, ela é mais propensa a ter uma convulsão quando? Quando ela fica sob excesso de estresse físico-emocional? Sim e não. Por quê? Como eu falei, o estresse ele não causa uma crise convulsiva. A pessoa que já tem uma propensão, ela pode ser que desencadeie. Por quê, gente? Por causa da falta de medicação que ela usa, que já é de uso diário, né? Porque tem algumas medicações, nós vamos falar sobre isso, mas só o estresse em si não causa a crise convulsiva, tá? Uma pessoa, então, que já é sabida de crise epilética, de transtorno convulsivo, ela pode provocar uma crise convulsiva sob estresse no caso de não ter tido o contato com a medicação, tá? Então, uma pessoa que ela fica privada de sono e que fica embriagada, ela pode ter uma crise epilética? Sim. Por quê? Porque todo o metabolismo está em mudança, tá? Então, ele não está agindo, as ondas cerebrais não estão não estão na forma adequada, então isso pode causar um descontrole, por isso ter essa crise. Parar repentinamente de beber ou de usar sedativos, como eu falei com vocês também agora, porque pode causar um retardo e uma mudança muito brusca nas ondas cerebrais e por isso pode ocorrer a crise convulsiva. Então, com menos frequência, as convulsões são desencadeadas por som repetitivos, luzes pulsáteis, jogos em vídeo ou até pelo toque em certas áreas do corpo. Então, em tais doenças é denominada epilepsia reflexa. O que é isso? Dependendo do tipo por exemplo, uma pessoa que já tem um transtorno convulsivo, se ela ficar muito exposta a som repetitivo, a pessoa ela começa a ficar igual quando autista, gente. Vocês já viram autista quando eles ficam assim? Uma pessoa que ela já tem transtorno convulsivo severo, se ela, por exemplo, ficar com som repetitivo, sabe, por exemplo, que é sonzinhos irritantes, por exemplo, sabe aqueles que ficam assim, que incomoda a gente lá? Não consegue. Não consegue. Aí a pessoa fica como se fica parecendo autista, e aí depois ela pode sofrer uma crise convulsiva, uma crise epiléptica, tá? O que pode causar ou não. Por quê? Porque isso traz um desconforto e um descontrole nas ondas cerebrais dessa pessoa. As Não, eu causas não ainda. aguento esse tipo de barulho. Então, Barulho as causas ainda repetitivo. são indefinidas. Pois é, mas aí uma pessoa que tem crise, já tem crise convulsiva, sempre, isso pode desencadear. Os principais sintomas, então, uma sensação incomum, descreve como uma pessoa, né, que tem no início uma convulsão. Então, por exemplo, eles falam muito sobre aura, quando tem uma aura diferente. Na verdade, essa aura é justamente essa sensação estranha, que eles não conseguem explicar essa sensação. Mas a aura não é Então, de anjo? hã? Alguma coisa que o povo fala? De quê? Tipo de anjo. Uma vez eu ouvi um negócio desse. Não, aura? É. Ai, eu não sei.
Tem, Eu ouvi um negócio tem anjo no meio, eu não sei não. Mas quando eles falam assim, uma aura diferente, eles usam muito esse termo para explicar a crise convulsiva, é justamente essa sensação diferente que eles não conseguem definir. Então, essa sensação diferente, antes da crise, né, convulsiva, então pode ser parte de uma convulsão focal, que a pessoa começa a perceber, então está apenas no início. Então, essa aura, ela pode incluir qualquer uma das seguintes coisas que eu estou citando agora. Cheiro ou gosto incomum, que é o que eu falei com vocês, começa aquela sensação estranha, aí a pessoa pode ter algum cheiro, algum gosto incomum, sente do nada, frio na barriga, ela começa a sentir assim do nada, porque uma coisa é você estar, por exemplo, numa descida de um morro dentro de um carro, aí você desce de uma vez, você sente um frio na barriga. Outra coisa é do nada, você tá parado, você começar a sentir um frio na barriga. Sentisse como se algo tivesse sido vivenciado antes, mesmo que não tenha sido. Que a gente fala muito assim, nossa, eu tô tendo um déjà vu. Sabe quando você vê, assim, parece que você já viveu aquilo? Você sabe até a fala que a pessoa vai ter, você sabe como que a pessoa que está com você vai agir, como que você vai fazer. Ou então uma sensação oposta, que quando parece que está tudo estranho, mesmo que alguma coisa seja familiar. Então, isso aí é chamado de jamais vu. Vocês já ouviram falar disso? Do jamais vu? Ou vocês já ouviram falar só do déjà vu? Déjà vu. só déjà vu. Então, a gente também tem o jamais vu, que é justamente quando é uma sensação contrária. A gente acha que está estranho, mesmo que sendo alguma coisa assim que parece que você já viveu. Então, uma sensação intensa de que uma convulsão está prestes a acontecer, a pessoa começa a sentir. Então, tem vezes que o paciente ele consegue até nos avisar, fala assim, eu acho que eu vou cair. Vocês já viram falar isso, gente? A pessoa que está quase tendo uma crise convulsiva vai falar assim, eu acho que eu vou cair. Já ouvi falar de desmaiar. Então, mas na sensação da crise convulsiva também isso acontece muito. Então, quase todas as convulsões, elas são relativamente breves, né? Elas duram alguns segundos ou então alguns minutos, e a maioria das convulsões dura de 1 a 2 minutos. Então, algumas recorrem repetidamente, e aí quando acontece o mal do estado epilético, que é o pior tipo de crise convulsiva que a gente tem. Então, os pacientes com transtorno convulsivo costumam ter um aspecto e um comportamento normal entre as crises, e aí um comportamento normal entre as crises. Então, o transtorno convulsivo, o paciente durante a crise ele vai ter um aspecto normal, ele não vai ficar se debatendo. Mas nas convulsões, elas podem elas podem variar de acordo com qual área do cérebro que ela foi afetada. Então, pode ter uma descarga elétrica normal, então vai ser de acordo com a parte que foi afetada. Então, um sabor intensamente agradável ou desagradável, se a zona do telencéfalo chamada ínsula for afetada, então, dependendo da parte do cérebro, por exemplo, na ínsula, se ela for afetada, o transtorno convulsivo que essa pessoa vai sentir ou é um sabor muito gostoso na boca, ou então é extremamente horrível. A pessoa também pode ter alucinação visual, então a pessoa vai estar assim, tendo uma crise convulsiva, estando do seu lado. Você olha assim para ela, ela está normal, mas ela está tendo ela está vendo um monte de coisa nada a ver. Então ela vê coisa que umas imagens que não formam direito, com forma estranha, nada definido. Então, nesse caso, vai ser o lobo occipital que foi afetado, né? Se for uma incapacidade de falar, por exemplo, vai ser no lóbulo frontal, né? Que é uma parte que foi a parte afetada. Se foi uma convulsão, né, normal, que teve as contrações, os espasmos, então, geralmente, os dois lados do cérebro foram afetados. Vocês entenderam essa diferença, gente? Entendi nada, Catelina. Entendi nada. Então, deixa eu explicar de novo. O que todo mundo entende por convulsão? Que a pessoa fica se debatendo, não é?
Só Sim. que existe a diferença entre transtorno convulsivo e convulsão. Uma pessoa que tem transtorno convulsivo, ela pode não ter nenhum espasmo, não se debater, não acontecer nada, e ela pode estar sofrendo de uma crise, tá? Dependendo da carga elétrica, se for uma carga elétrica anormal que atingir uma parte do cérebro dela. Então, dependendo da parte do cérebro dela que atingir, ela pode ou ter uma fala diferente, ou não conseguir falar, ou ela pode ver um monte de imagem diferente, ou então ela pode sentir um gosto ruim na boca, um gosto bom, ou então ela pode ter uma crise convulsiva mesmo, quando afetar os dois lados do cérebro. E quando isso acontecer, aí sim ela vai ficar se debatendo, ela vai ter aquela espuma na boca e tudo. Ficou claro? Deu para entender? Ou quer que explica de novo? Deu para entender agora. Tá. Professor, então, o transtorno convulsivo é quando a pessoa não demonstra, Não, porém está tendo uma descarga no cérebro dela. isso. Aí ela pode demonstrar ou não, porque vai depender. A pessoa ela pode não ter espasmo, nem nada, nem ficar se debatendo, nem ter nem ficar inconsciente, mas ela pode estar tendo sensações estranhas, né? Seriam as alucinações, seria gosto ruim na boca, seria ver coisas diferentes, aí a pessoa acha que tá ficando doida, né? Você imagina isso acontecer com você? Qual que é a sensação? Péssima, né? Oi. Professora, tem como tirarmos essas pessoas dessa perda? Porque Aí a gente usa. o médico, porque tem um caso meu próximo, que uma criança ela tem autismo. E aí o médico sempre falava para ficar observando se ela estava parada e sem piscar em algum momento, que ela poderia estar tendo essas crises. Então, sempre ele falava para a gente ficar de olho, se ele ficasse muito paradinho, para a gente chamar ele para ele sair dessas crises. Isso é verdade? Tem como sair mesmo dessas pequenas crises convulsivas? Sim, aí vai depender de qual que é a patologia associada. No caso do autismo, a gente consegue, só que aí também tem o grau de autismo, né? Que aí vai ter o grau mais leve, moderado ou mais grave, né? Essas pessoas, geralmente, elas usam medicamentos para isso, tá? Então, pode ser que num caso de crise, por algum motivo, né? Veio acontecer essa crise, até por causa de um som. Então, por isso também que às vezes a gente chamando, a gente consegue tirar essa pessoa da crise, porque é como se ela ficasse focada. Por exemplo, o som repetitivo, que pode causar esses tipos de crise, por exemplo, se você chama a pessoa, você está tirando ela do foco daquele som. Então, você consegue fazer com que ela volte, tá? Mas claro que vai depender de qual que é a zona cerebral que foi afetada, que essas ondas intermitentes estão passando, tá bom? Vai depender. E geralmente essa pessoa já faz uso controlado de medicação. Ficou claro? Sim, muito legal. Então, as convulsões, elas podem ser classificadas como motoras, né? Que envolve as contrações musculares anormais, não, então a pessoa ela fica se debatendo de forma irregular, a gente não tem controle, e as não motoras, que não envolvem contrações musculares anormais, que seria esses tipos de convulsões, né, quando a pessoa tem alucinação e tudo. E outros possíveis sintomas incluem dormência ou formigamento, né, em uma parte específica do corpo, episódios breves de falta de resposta. Então, às vezes, quando a pessoa, principalmente, está na crise, às vezes você chama, ela não te escuta, tá? Ela custa responder, principalmente se ela tiver na convulsão motora, né, que está tendo, que ela está se debatendo, aí que ela demora um pouco mais ainda, tá? Perda da consciência e confusão. Então, quando vocês já repararam, vocês já viram alguém em crise convulsiva que fica se debatendo e depois volta e aí fica assim, nossa, tipo, assustado, o que aconteceu, onde é que eu tô? Principalmente se for num local que tem muita gente, que todo mundo tá olhando, aí ela começa a ficar assustada, tipo, nossa, o que que aconteceu aqui? Por que que tá todo mundo olhando pra mim? Vocês já viram isso acontecer? Nunca presenciei, não. Mas vocês ainda vão ter oportunidade, principalmente se trabalhar em hospital, que isso é muito comum. As pessoas, então, podem vomitar, né, se perderem a consciência, principalmente.
A pessoa pode perder o controle dos músculos, da bexiga, do intestino, alguns mordem a língua, então por isso também pode acontecer daquela baba que a gente vê na boca da pessoa com sangue, rosácea. Por quê? Aquilo ali não é porque tá saindo alguma coisa rosa, um sangue lá do estômago, lá da barriga da pessoa, não. É porque às vezes ela teve uma mordedura de língua. Então, por isso que é aconselhável a gente nunca enfiar o dedo na boca do paciente para tentar desenrolar a língua, né? Que o povo antes falava muito isso. Pois é, Laureana, é muito complicado, porque é triste, gente. Principalmente assim, para quem não tem o costume de ver, porque crise convulsiva é muito feio, né, de se ver. Então, para a mãe que está vendo o filho assim, é muito triste, que elas choram horrores. É muito difícil até para a gente lidar com elas. Então, as pessoas, né, podem perder o controle dos músculos. Então, tem a liberação do esfíncter, né, que é da bexiga e do intestino, né, que a pessoa pode fazer as necessidades fisiológicas na roupa. E aí traz ainda mais desconforto depois quando a pessoa sai, volta da crise, né, que ela vai ficar envergonhada, né, dependendo da quantidade de pessoas que estiver próxima, então pior ainda. E os sintomas variam dependendo da convulsão dela ser de início focal, né, que a convulsão ela começa de um lado do cérebro, e se ela for generalizada, que é passar a ser dos dois lados do cérebro. Então, a gente tem diversos tipos de convulsões focais e generalizadas. A maioria das pessoas apresenta apenas um tipo de convulsão. Outras apresentam 2 ou mais tipos. Então, geralmente, uma pessoa, quando ela tem uma crise convulsiva, ela vai apresentar só aquele tipo. A maioria das pessoas é assim. Agora tem pessoas que podem apresentar 2 tipos ou mais. Então, alguns tipos de convulsões podem ser focais ou generalizadas. Por exemplo, as convulsões atônicas que a gente fala, ela envolve a perda do tônus muscular. Então, a pessoa ela não consegue mais, por exemplo, mexer, movimentar sozinha. Então, ela perde esse movimento. Então, às vezes você vê que a pessoa fica molenga, é justamente por causa do tônus muscular. A clônica envolve contrações rítmicas dos músculos. Então, ao mesmo tempo que você está chutando, você chutando uma perna, você chuta na outra, justamente por causa dessas contrações que são rítmicas. Então, é um ritmo, seria acertado entre ambas as partes do corpo, tá? Tônica envolve a rigidez do músculo. Mioclônica envolve contrações súbitas, breves como raios dos músculos. Então, é como se a pessoa sentisse tipo como se fosse um choque em ar rapidinho, tem aquelas contrações, a pessoa dá aqueles espasmos assim, musculares. Seria justamente isso. É tudo muito rápido. Então, é rápido, passa na mesma hora. Depois pode ficar dormente, pode ficar assim dormente, doendo um pouquinho dolorido. Espasmos epiléticos, né, na infância, principalmente, e convulsões febris que ocorrem em crianças. Então, é muito comum as mães darem entrada no pronto-socorro com criança em crise convulsiva por causa de uma febre. Aí a criança começa a ter aqueles espasmos, né, que ela começa a ter aqueles movimentos involuntários, e aí a criança não responde, principalmente se for menorzinha, é aí que é mais difícil mesmo. Aí a gente consegue reverter esse quadro também a partir de medicação. Então, a convulsão de início focal, hoje a gente tá ficando muita coisa? Ou dá para ir? Responde aqui para mim. Fala mais devagar, Caterine. Mais devagar, tá. A reação deles são variáveis, Oriane, são sim. As convulsões, elas podem ter, então, um início focal, né? Então, essa de início focal, elas começam de um lado do cérebro, né? Então, por exemplo, se começou do lado direito, vai afetar todo o lado esquerdo, né? Vocês sabem disso, né, gente? Toda vez que a pessoa, por exemplo, igual quando ela tiver um AVC, se, por exemplo, ela teve o caimento do músculo, principalmente da musculatura do rosto, que a pessoa fica sem movimentação, sem nada no lado direito, por exemplo, foi o lado esquerdo que foi afetado. Isso que vocês sabem, né?
Gente, gente, Professora, tá difícil. por quê? Por que que tá difícil? Eu não sei explicar, mas tá difícil. Tá complicado. Ô, gente, o que que acontece? Da mesma forma que acontece no AVC, acontece também na crise convulsiva. No final, na porção final do cerebelo, nós temos é, como se fosse um X, tá? E aí tudo que acontece do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, vai afetar o lado esquerdo, porque quando chega aqui na nuca, seria como se invertesse tudo. Então é como se fizesse isso daqui. Então, o que atinge aqui vai pegar o nervo do lado de cá. O que atinge aqui vai pegar o nervo de cá. Então, a mesma coisa acontece na crise convulsiva. Se é, foi focal à direita, então essa pessoa vai ter as reações, os espasmos do lado esquerdo. A partir do momento que for bifocal, ou seja, vai pegar ambas as regiões do cérebro, então essa pessoa vai ter os espasmos musculares tudo generalizado. Entenderam? Sim, a pessoa pode ficar com sequelas Da ou não? convulsão, Só no sim. AVC mesmo. Não, depende de onde que pegou, né? Aí, dependendo, a pessoa vai ter que ficar sempre em uso de medicação. A percepção da pessoa, ela é prejudicada no caso das funções, desculpa, a percepção é mantida, chamadas convulsões focais perceptivas. Então, a pessoa consegue perceber o que está acontecendo, mas ela não consegue sair daquilo, ela não consegue fazer sozinha, por exemplo, fazer com que o braço pare de tremer, pare de ter aqueles espasmos. E a percepção, ao longo do tempo, ela começa a ficar prejudicada, porque quanto mais tempo a crise for demorada, mais essa pessoa vai ter o descontrole. Então, ela também vai começar a perceber que o braço, por exemplo, tá fazendo movimentos involuntários mais tardiamente. Tá? Então, essa percepção, ela se refere ao conhecimento da pessoa mesmo. Então, às vezes, ela consegue identificar que ela está entrando numa crise e às vezes ela não vai conseguir, tá bom? Nessas crises perceptivas, as descargas elétricas elas ficam numa área bem pequena do cérebro e elas permanecem limitadas naquela parte. Então, por isso que essa pessoa ela é focal. Por quê? Porque ela vai ficar só, ela vai focalizar, ela vai só essa crise ela só vai interferir aonde aquela área atua. Então, por exemplo, se é na área occipital, então é somente na visão. Se é na área da fala, então essa pessoa só vai ter dificuldade de falar e o restante do corpo, tudo vai estar funcionando normalmente, tá? Por exemplo, se a pequena zona do cérebro que controla os movimentos do braço direito for afetada, então este membro pode se levantar voluntariamente e se contrair. A cabeça pode voltar na região do braço, então a pessoa pode ficar lá, tipo como se estivesse tendo aquele tique nervoso. E aí até porque foi só aquela parte focal, naquela zona do cérebro que movimenta esse braço que está sendo afetada. Então é focal por isso, porque é só nesse foco. Então é só essa parte que está sendo afetada. Já as convulsões jacksonianas são um tipo de convulsão focal perceptiva. O que é isso? Os sintomas eles começam numa mão ou num pé, por exemplo, depois que vai subindo para o membro. Então, por exemplo, começa na mão, aí a pessoa fica. Aí depois ela começa. Tá dando para entender? Professora, repete aí como é que fica. Vocês estão querendo rir de mim, né? A jacksoniana, ela é mais fácil de ser percebida. Então, por exemplo, ela começa na mão. Aí ela começa, a pessoa fica. Aí depois já começa já com o braço. Aí depois ela já tá.
Então, ela começa, por quê? Ela é focal, mas ela é perceptiva, porque ela vai começando aos poucos. Já a focal, que não é perceptiva, ela começa de uma vez. Então, ela vai pegar a parte toda de uma vez. Vocês ficam rindo de mim, tá, gente? Que eu tô aqui dando os tique nervosos. Mas é Eu que isso. luto para aprender essas aulas depois, e socorro. Então, durante uma convulsão, gente, a percepção ela fica prejudicada da pessoa que está tá em crise, tá? Mas ela não fica inconsciente. Então, ela tá vendo tudo que está acontecendo, mas ela custa perceber o que está acontecendo. Então, as pessoas podem fazer o seguinte, então, elas podem, sem sentir, gente, começar a olhar atentamente. Então, sabe quando você fica com o olhar lá focado num lugar só? Então, ela fica daquele jeito lá, tipo aquele olhar perdido. Ela pode começar a mastigar ou então ficar mordendo os lábios. Então, a pessoa começa como se tivesse toque mesmo, tá, gente? Aí, por isso que muita gente desconhece vários tipos de crise convulsiva, porque tem vários tipos diferenciados, e as pessoas acham, aí começa a confundir uma patologia com outra. Mover as mãos, braços e pernas de modo estranho, sem propósito, emitir som sem sentido. Aí tem gente que acha que a pessoa ela tem um distúrbio psiquiátrico também, mas isso é só por causa da crise focal, tá? E não entender o que as pessoas estão dizendo. Então, é como se ficasse tudo invertido. É como se eu estivesse falando com uma pessoa e ela estivesse escutando em japonês. Ela não consegue definir, identificar aquilo que tá sendo falado com ela, tá? E ela também, ela geralmente, essa pessoa, ela tende a resistir à ajuda, ou seja, porque, tipo assim, ela tá percebendo tudo, ela tá vendo, aí ela acha que ela tá começando a ficar doida. Então, ela até descobrir que essa pessoa, ela sofre de crises convulsivas, né, essa pessoa, ela mesma fica tentando se isolar, como se isso não fosse um problema. Então, essas pessoas, elas, elas são capazes de conversar com a gente, mas o seu discurso, às vezes, não é espontâneo. Então, o conteúdo dessa pessoa é pobre. Por que que eu falei isso? Porque, às vezes, ela fala assim, se você tem que falar, por exemplo, assim, eu preciso de ir lá na padaria comprar pão. Aí ela não consegue falar toda a frase completa. Ela fala, eu preciso padaria, pão. Ela não consegue falar, eu preciso ir na padaria comprar pão. Aí ela fala, preciso de pão, preciso pão. Como se fosse criança começando a falar. E aí, às vezes, fica parecendo mesmo pacientes psiquiátricos, que às vezes falam só partes das frases. Essas pessoas ficam desse jeito. Então, às vezes, essa pessoa fica meio confusa, às vezes fica um pouco desorientada. E aí essas crises podem durar alguns minutos, e essas pessoas, às vezes, podem ficar um pouco violentas se a gente ficar contendo essas pessoas, tá? Alguma pergunta? Alguém liga o microfone aí, Ana. Porque eu não. Ah, tá. Algumas pessoas podem se recuperar totalmente, e algumas outras, dependendo da descarga, né, elétrica, se ela for muito anormal, ela espalha para outras áreas do cérebro. Então, o que isso pode acontecer? A partir dessa crise focal, ela pode passar a ser generalizada. Então, vai pegar o cérebro todo e aí sim vai ter aquele monte de espasmos e a pessoa ficar se debatendo, espasmos musculares, tá? A epilepsia parcial, ela é rara, ela quase não acontece. Eu nem vou falar para vocês aqui, senão vocês vão ficar confusos agora. Eu vou deixar na matéria para vocês. E aí, a convulsão de início generalizado, ela começa nos dois lados do cérebro, né? E a maioria das convulsões, ela prejudica muito a consciência, ou seja, a pessoa depois, ela não lembra o que aconteceu, ela tem movimentos totalmente involuntários, que às vezes, ela pode se machucar também. E aí, essa perda da consciência, ela pode durar por algum tempo ou pode ser rápida. Ela pode esquecer o que aconteceu nos minutos e depois já lembrar, ou ela pode também não lembrar mais.
Ela inclui, então, os tipos de convulsões tônico-clônicas, né? Que é o que eu falei anteriormente, então, que é a do grande mal. O que seria a tônico-clônica, gente? É justamente a que tem, que é bifocal, que é bilateral, né? A tônico-clônica, ela vai fazer os espasmos musculares e a pessoa vai ter perda de consciência. Tem as convulsões clônicas, atônicas e tônicas, as mioclônicas, que eu já falei já para vocês, os espasmos e as crises de ausência. Essa crise de ausência, gente, pode ocorrer durante, antes, durante e depois a crise convulsiva em si, tá? Essa crise de ausência, ela pode ser que haja, a pessoa volte a lembrar e pode ser que não. É muita. Mas eu estou explicando todas para vocês, gente, mas depois a gente vai focar mais nas principais, tá? Na principal. Então, na tônico-clônica, que é a que a gente mais vê, né, e a que todo mundo conhece, é essa tônico-clônico generalizado. Os músculos se contraem, então que é a parte clônica, né? E em seguida eles alteram em contrair e relaxar. Então a pessoa fica, que seria fazer a descerebração e a decorticação, tá? Deixa a galinha bater na asa. Então essas convulsões, elas podem ter o início generalizado e pode também ser focal, tá bom? E depois começar a ir para os dois lados do cérebro. Os dois tipos, a consciência é temporariamente perdida, e aí pode ocorrer a convulsão quando as descargas anormais se espalham para ambos os lados do cérebro. Então, pode ocorrer, então, a de início generalizado, que de repente a pessoa já tem o cérebro todo tomado, ou pode acontecer a convulsão, que primeiro vai estar em partes do cérebro e depois tomar o cérebro todo, tá? As convulsões de início generalizado, elas começam com cargas anormais na parte profunda central do cérebro, e elas se espalham simultaneamente para ambos os lados do cérebro, ou seja, como se fosse no centro do cérebro, essas descargas que eram rítmicas passam a ser arrítmicas, ou seja, anormais. E aí, de dentro para fora, elas começam a interferir em todo o cérebro, por isso ocorre essa crise convulsiva. As pessoas, então, deixam de ter percepção, ou então perdem a consciência, e durante essas convulsões, as pessoas podem ter espasmos, muscular grave e movimento brusco por todo o corpo. Essa pessoa pode ter uma queda, né? Pode cerrar os dentes, então a pessoa, geralmente eles falam assim, tem que tentar abrir a boca da pessoa, senão ela vai engolir, a língua vai enrolar. Isso pode acontecer. A língua enrola, gente? Não é que a língua enrola, é porque acontece a queda da língua, como eu expliquei para vocês, quando a gente precisa fazer a abertura da via aérea com um tipo de cânula orofaringe, né? A língua, ela não enrola a ponta da pessoa engolir a língua, não. Tem gente que acha que é isso que acontece. A pessoa pode morder a língua e por isso aparecer aquele sangue junto, babar ou espumar pela boca, justamente por causa das contrações musculares, perder o controle da bexiga e o intestino, que vai ter a liberação do esfíncter, então a pessoa pode fazer xixi e cocô na roupa, e elas costumam durar cerca de 1 a 2 minutos. Então, algumas pessoas depois vai apresentar cefaleia, geralmente todas elas apresentam, né? E aí elas ficam temporariamente confusas e se sentem muito cansadas. Por quê? Porque o seu corpo está todo em movimento ao mesmo tempo, sem que você consiga controlar. Então, depois a pessoa fica num cansaço extremo, como se tivesse ficado 1 hora na academia sem parar. E olha que é em torno de 2 minutos que dura as crises. Esses sintomas podem durar de alguns minutos a horas. Então, os sintomas é esse de se sentir muito cansado, de ter muita dor de cabeça e de ficar confuso, tá? E a maioria das pessoas não se lembram do que aconteceu durante a convulsão. Isso, gente, nem dias depois a pessoa vai lembrar, não, tá? Geralmente a pessoa esquece mesmo. E a gente tem que o estado de mal epilético convulsivo, que é o mais grave de todos,
que ele é considerado, então, uma emergência médica, porque a convulsão ela não para. Então, geralmente as convulsões, as crises duram de 1 a 2 minutos, mas no caso do estado de mal epilético, essa crise ela não para. Então, essas descargas, elas vão acontecer no cérebro todo, essas descargas elétricas, né? No cérebro todo, e vai causando, então, essa convulsão tônico-clônica generalizada, ou seja, a pessoa vai ficar se debatendo completamente com o corpo todo. Então, essa pessoa vai ficar inconsciente, e se a pessoa está inconsciente, está tendo essas crises convulsivas, o que está acontecendo no cérebro? Está faltando oxigenação, está faltando sangue, circulação sanguínea adequada, e essa pessoa pode, então, sofrer danos graves, tá? Então, ele é diagnosticado na ocorrência, ou então em um dos dois seguintes casos, que é a convulsão que durar mais de 5 minutos, ou então a pessoa não recuperar inteiramente a consciência entre 2 ou mais convulsões. Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma crise aqui, agora, durou 2 minutos. Aí, daqui 10 minutos, ela tem outra crise. Daqui 2 horas, ela tem outra crise. Então, isso pode ser que essa pessoa esteja sofrendo de um mal epilético. E, nesse caso, essa pessoa a gente tem que correr com essa pessoa para o hospital, tá? Como emergência. As pessoas que sofrem convulsões acompanhadas de intensas contrações musculares, não consegue respirar direito, então, de uma forma adequada. Então, essa pessoa, se ela ficar tendo essa crise constante, que é esse mal-estar epilético, essa pessoa pode vir também a progredir para uma parada cardiorrespiratória, tá? A temperatura corporal também vai aumentar por causa disso, né? Por causa das contrações. E sem o tratamento rápido, o coração e o cérebro podem ficar sobrecarregados e ser danificados permanentemente, às vezes resultando em morte. Então, uma crise convulsiva pode causar morte? Sim, no caso do estado de mal epilético. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, ela pode sofrer um AVC também por causa da ausência de sangue circulante no cérebro, consequentemente também haver a morte cerebral. E essa pessoa pode ter partes no cérebro por causa da ausência de oxigenação, sejam irreversíveis. Então, essa pessoa ela pode ficar acamada, pode ficar em estado vegetativo por causa de uma crise convulsiva. As pessoas o estado de mal epilético, então, ele tem muitas causas, incluindo lesões na cabeça, principalmente trauma TCE grave, tá? Interrupção abrupta de um medicamento anticonvulsivante. Então, se você faz uso de medicamento anticonvulsivante, você para de tomar de uma vez, ele pode ter essas reações que são bem agravadas do estado de crise convulsiva. O estado de mal epilético não convulsivo, que esse é com convulsão, não convulsivo, ele não então o próprio nome fala, ele não causa convulsões. Ele dura cerca de 10 minutos ou mais, e durante essa convulsão, os processos mentais, incluindo percepção, comportamentos, são afetados. Então, o que seria essa convulsão, gente? O mal-estar epilético não convulsivo. Seria aqueles que não têm as contraturas musculares, tá? A pessoa está em convulsão, mas não com contraturas musculares. Então, mas ela vai ter a perda da percepção e o comportamento dela também vai ficar afetado. Ou seja, ela pode ter perda de consciência, mesmo não estando debatendo, e ela pode não voltar a ser o que era antes também, devido ao tempo, porque esse mal-estar epilético não convulsivo, ou seja, aquele que não está debatendo, que não tem aquelas babas, não tem aquele parecer mesmo de estado de crise convulsiva, ele é mais difícil de identificar, tá? E quais são os sintomas, então, após uma convulsão? Quando termina, então, a pessoa pode ter, como eu já falei, muita dor de cabeça, aquele cansaço muscular, aquela sensação estranha, né, que parece que você não consegue identificar, definir o que está acontecendo, aquele frio na barriga, aquele mal-estar, uma confusão, porque a pessoa não consegue identificar o que está acontecendo, o que aconteceu, por que ela está daquele jeito, do nada, às vezes ela está toda urinada, né, com vômito, com baba na boca. E esses efeitos podem ser posteriores à convulsão, designam então de estado pós-ictal. Então, a gente fala que a pessoa ela está numa crise convulsiva ictal. Por quê? Ictal, porque acabou
de acabar a crise. Então, no momento em que acaba, ela está num pós-ictal, tá? Então, toda vez que a pessoa saiu da crise convulsiva, esse paciente está em pós-ictal. Isso quer dizer que essa pessoa precisa ficar sendo monitorada, essa pessoa tem que ser avaliada e sendo observada, tá? Então, uma pessoa que está numa crise tá em pós-ictal, a gente não pode dar alta para esse paciente, ele tem que ficar pelo menos 12 horas em observação. A maioria das pessoas também não se lembra do que aconteceu, que é a amnésia pós-ictal mesmo, que é justamente depois que acaba a crise, a pessoa não lembrar o que aconteceu durante a crise. As complicações que podem acontecer, as convulsões podem ter consequências graves, né? As contrações musculares intensas e rápidas podem causar lesão e até mesmo fratura óssea, dependendo de onde a pessoa estiver, né? Então ela vai se debater e pode se machucar. Pode ter perda súbita da consciência e pode causar acidentes de lesões graves provocadas pelas quedas dos acidentes. Então, a pessoa pode ter uma queda de altura devido, se ela estiver, por exemplo, numa altura e ela tiver uma crise convulsiva, ela cair dali. Pode ter várias convulsões sem incorrer em danos cerebrais graves, mas essas crises podem se repetir, acabando comprometendo a inteligência, ou seja, tem partes do cérebro dessa pessoa que vão ser afetadas que não vão voltar mais. Então, essa pessoa pode ter dificuldades em aprendizagem. Geralmente, os pacientes que fazem controle, principalmente criança, que fazem controle com anticonvulsivante, elas têm uma dificuldade de aprendizado maior, tá? Por causa justamente que esse cérebro ele já não funciona da forma na sua totalidade, viu? Se as convulsões elas não estiverem bem controladas, as pessoas podem não conseguir obter uma carteira de motorista, por exemplo, porque ela não consegue raciocinar direito. Ela tem dificuldade para manter o emprego, para se manter segura, ela pode ficar também estigmatizada socialmente. O que é isso? A pessoa ela vai ter medo de sair e ter uma crise no meio das pessoas e vai passar vergonha. Se a convulsão não for completamente controlada, ela tem de 2 a 3 vezes mais probabilidade de morrer do que aquelas que não têm convulsões. Por quê? Porque essa pessoa pode bater uma cabeça, essa crise convulsiva pode ocasionar um AVC, numa parada cardiorrespiratória, tá? Algumas pessoas morrem de repente sem razão aparente, então é uma complicação chamada de morte súbita da epilepsia. E geralmente ocorre durante a noite ou durante o sono. Então, essas pessoas que não fazem o controle regular, essas pessoas que têm crise convulsiva e não fazem o controle regular, pode acontecer de morrer de madrugada por ter crise e, por exemplo, ela ter uma crise com a deitada de cabeça para cima e ela aspirar, por exemplo, a baba que estiver na boca dela e ela morrer. Isso pode acontecer. Tá dando para entender, gente? As sequelas da convulsão, aí vai depender de qual que é a parte focal, Karen, qual que foi o foco dessa convulsão. Porque, por exemplo, se essa pessoa bate a cabeça e aí, consequentemente, pelo TCE que ela sofrer, ela tiver um AVC hemorrágico, aí as sequelas podem ser ela perder a fala, ou então até mesmo evoluir a óbito, né, se não for socorrida rapidamente. Ela pode ter problemas sérios na fala, na movimentação, para entender mesmo as coisas. Então, até a inteligência vai estar afetada por isso, porque ela vai ter dificuldade de aprendizado. Então, são várias as sequelas que a pessoa pode ter. O diagnóstico, então, vai ser a avaliação de um médico, né? Geralmente, o mais ideal é o neurologista. Se a pessoa nunca tiver tido uma convulsão antes, faz um exame de sangue e outros testes, que é o exame de imagem do cérebro, né, que vai ser o eletroencefalograma, que é esse examezinho aqui, ó. Professora, qual que é a relação do exame de sangue? Aqui, ó. Porque no exame de sangue a gente consegue avaliar se tem uma quantidade anormal de células, né? Se os basófilos, os linfócitos estão tentando combater alguma coisa. Porque no caso de uma reação de hipóxia, por exemplo, que é o que acontece muito, né? Que a circulação fica inadequada, a gente vai ter uma diminuição das células brancas e das células vermelhas. E os linfócitos vão estar em alta, porque vai estar tentando combater aquilo ali.
Entendi, professora. Obrigada. Tá? No caso do eletroencefalo, gente, vai ser esses pontinhos que a gente coloca na cabeça da pessoa. Aí, olha aqui, por exemplo, uma onda cerebral normal num adulto, como que ela fica? Ela vai ter um ritmo basicamente regular, né? Não a crise de ausência, que seria quando essa pessoa ela esquece o que está acontecendo, porque naquela crise de ausência também está acontecendo ali uma falha da circulação sanguínea, então também fica completamente regular, e numa crise tônico-clônica, esse gráfico fica completamente alterado. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue ter percepção, ela não consegue ela mesma própria parar essa crise. Então, ela mesma não tem controle, tá? É como se o cérebro perdesse o controle de tudo, no caso da crise. Então, a pessoa. Cadê? Se um transtorno convulsivo já tivesse sido diagnosticado, geralmente exames de sangue para medir os níveis de medicamentos também, anticonvulsivante também a gente usa, para ver se esses níveis estão abaixo, porque se tiver abaixo os níveis de anticonvulsivante no sangue, quer dizer o quê? Que aquele anticonvulsivante não está fazendo efeito, tá? Ou está sendo uma quantidade baixa, ou está sendo alto, que também pode fazer efeito reverso. E os médicos, então, diagnosticam um transtorno convulsivo quando as pessoas apresentam pelo menos 2 convulsões não provocadas, então, ocorridas de diferente momento. Então, assim, do nada, a pessoa não caiu, não bateu a cabeça, não aconteceu nada, e ela teve uma crise convulsiva, então eles vão diagnosticar essa pessoa como sendo uma pessoa que tem um transtorno convulsivo. O diagnóstico, então, ele vai ser baseado nos sintomas e nas observações das pessoas que acompanham que tem um convívio, né? Os sintomas que sugerem a convulsão incluem, então, a perda de consciência, espasmos musculares, né, que agitam o corpo, e a perda do esfíncter, né, do controle do esfíncter, que é quando faz urina na roupa, e a confusão súbita, ou então a capacidade de se concentrar. Ou seja, a pessoa, ela do nada, ela começa a falar coisas desconexas. E ela não consegue, você fala com ela, você tem que falar de novo, e ela ainda não está conseguindo concentrar e entender o que você está falando. Mas essas crises também, elas causam esses sintomas com muito menos frequência do que a maioria das pessoas pensam. Então, uma breve perda de consciência é mais provavelmente uma síncope do que uma convulsão. Ou seja, uma pessoa que só teve uma perda de consciência rápida, foi só por causa de uma síncope, ou seja, ela teve uma crise de desmaio, e aí naquele período, essa pessoa, ela não consegue se lembrar o que aconteceu no momento do desmaio dela. Isso não quer dizer que ela teve uma convulsão. As pessoas geralmente são avaliadas em um pronto atendimento, né? Então, um transtorno convulsivo, se já foi diagnosticado, as pessoas recuperam completamente, e elas podem ser avaliadas, então, depois no consultório médico. Então, essa avaliação, essa pessoa ela vai ter que fazer um controle sempre? Vai, mas aí já não é mais uma emergência médica, tá? É um controle ambulatorial. Tá dando para entender, gente? Não, professora, eu já me perdi lá em convulsões de início generalizado. Gente, vocês querem dar uma parada? Por favor. Tá, é muita informação, professora, assim, ó. Pois é. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar essa aula aqui. Nós vamos continuar essa aula na semana que vem. E aí eu vou ver se eu consigo trazer uns exemplos para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Tá bom. Aí eu não vou nem passar exercício nem nada para vocês. Aí semana que vem eu passo. Nossa, Amém? desde o início da aula. Só força. Professora, Isso. Oi? seria bom que trouxesse umas coisas mais ilustrativas, porque eu acho que só ir falando, às vezes a gente pega mais quando você dá os exemplos, mostrando os gestos e tudo mais. Mas fora isso, fica muito maçante, muita informação, a gente
Mas Eu é porque esqueci o tem nome coisa lá que das eu não diferentes. consigo entender. Eu não consigo achar para passar aqui para vocês, entendeu? É porque o que Então, que tinha uma foto, minha filha. Ô, professora, Mas eu não consigo. Tem coisa, gente, que eu não acho vídeo. É porque é o seguinte: na verdade, essas aulas em sala, eu dou ela toda prática. Entendeu? Eu não dou nem nada escrito. Porque, falta muito ainda desse slide seu? na verdade, sim. Você já não quer colocar ele para nós lá, não? Dando Não, uma eu vou colocar para vocês, mas aí a gente vai dar uma continuidade nele na semana que vem. A gente falar de novo, para a gente continuar. Tá. E aí eu vou tentar ver se eu consigo com outros professores uma coisa diferente nisso aqui. Vou dar uma pesquisada aqui melhor. Boa, garota. Tá bom? Porque senão. Vou ser sincera com Eu sei você, que pra mim essa é a matéria mais difícil que tá tendo nesse módulo. Na moral, socorros, primeiro tô com muita dificuldade mesmo. socorro. Ô, professora, de convulsão, eu achava que era só aquela questão que a professora Suzane tinha passado. Não sei se vocês lembram, né? Dos RN e tudo. Aí naquilo, professora, supimpa para gravar. Agora isso tudo, você tá doido. Eu me Então, perdi lá no início. Eu achei que essa aula de primeiros socorros ia ser assim, uma delícia, né? Ô, gente, mas Nossa, na verdade É ela quando é ela muito falou boa boa. tarde, eu já fiquei perdida. Ô, gente, mas na verdade essa aula ela é muito boa, só que ela é prática. Esse que é o problema. Eu também tô tendo um pouco de dificuldade, eu até peço desculpa para vocês, que tá ficando Eu maçante, imagino, mas é porque eu não tô, eu tô tentando, tendo que modificar minhas aulas todas para conseguir passar para vocês. Porque, na verdade, essas aulas de primeiros socorros minhas, elas quase não tem nada assim escrito, tudo é prática, sabe? Ô, professora, Hum. tá tendo uma votação, tipo, uma votação no nosso grupo lá, para ver quem quer aula prática e quem não quer. Parece que vai ser passado lá para a chefona. Aí essas aulas que a gente for ter, você teria como passar